Olá galera, boa noite. Hoje iremos apresentar os nossos testes de avaliação física. E o nosso primeiro teste é o teste de flexibilidade. Nesse teste consiste o uso de um colchonete e um flexímetro. Flexão de ombro. Com o avaliado em posição de decúbito dorsal, ele deverá apoiar a coluna lombar na superfície. O flexímetro é colocado no braço, acima do cotovelo, posição meso-humeral, com o mostrador direcionado para o avaliador. O movimento inicia-se na posição anatômica, com o braço ao lado do corpo, palma da mão medialmente e realizar o movimento até a amplitude máxima. Um ponto importante é estabilizar a escápula para a elevação com a extensão da coluna. Essa estabilidade pode ser feita pelo indivíduo ou pelo avaliador, caso o avaliado não esteja conseguindo fazer. Utilizar o mesmo movimento, finalizando com a palma da mão voltada para cima. Extensão de ombro. Com o avaliado em posição de decúbito ventral, com a cabeça voltada para o ombro que está sendo avaliado e sem travesseiro sob a cabeça. O cotovelo pode ficar em leve flexão. Realiza-se o movimento até a amplitude máxima. O flexímetro é colocado no braço, acima do cotovelo. Estabiliza-se o tórax para evitar a flexão para a parte anterior da coluna vertebral. Este movimento pode ser realizado com o cotovelo flexionado ou estendido. Flexão e extensão de cotovelo. Com o avaliado em posição de decúbito dorsal, apoiando a coluna lombar na superfície e o braço ao lado do corpo com a palma da mão voltada para o teto, o flexômetro é colocado no antebraço, com o mostrador voltado para o avaliador. O movimento se dá início da extensão para a flexão e retornando até o segmento de origem inicial, extensão, completando o movimento. Coluna cervical, flexão e extensão. Em pé, com a coluna torácica e lombar alinhadas. Se for utilizar uma cadeira, a coluna pode ter um apoio desde que esta mantenha a postura ereta. O flexímetro é colocado com uma tira ao redor da cabeça, com o mostrador posicionado na face lateral da cabeça, voltada para o avaliador. Estabiliza-se a cintura escapular, evitando a participação do tronco do movimento. Flexão da coluna torácica e lombar. Com o avaliado em pé, na posição anatômica, o flexímetro é colocado lateralmente na região torácica, com o mostrador voltado para o avaliador, onde o mesmo demonstra para o avaliado como deve ser feita a estabilização. Lembrando de que o quadril não participa da movimentação, e quando o indivíduo inclina o tronco para frente, a pelve não participa da movimentação da coluna. Extensão da coluna torácica e lombar. Em pé, o avaliado coloca as mãos na parte posterior do quadril. Quando for realizar a extensão, o indivíduo não deve deixar ocorrer a projeção da pelve para frente e nem a flexão dos joelhos. O flexímetro é colocado lateralmente na região torácica, com o mostrador voltado para o avaliador. O avaliador estabiliza o avaliado, evitando a inclinação da pelve, quando o indivíduo faz o movimento. Flexão de quadril. Com o avaliado em posição de decúbito dorsal, fixa-se o joelho do membro que não está sendo avaliado. O flexímetro é colocado na face lateral da coxa para que não haja alteração no ângulo com alguma movimentação do joelho. O mostrador é voltado para fora, para o avaliador. A rotação pélvica posterior começa a partir de 9 graus do início do levantamento da perna que fará o teste. Com a perna estendida passiva, esta manterá o contato com o colchonete e esse ângulo da perna é elevada. Essa rotação aumenta com o indivíduo muito flexível. Extensão de quadril. Com o avaliado em posição de decúbito ventral, cabeça voltada lateralmente,
O flexímetro é fixado na lateral da coxa, para que não haja alteração da angulação com algum movimento do joelho, e o mostrador voltado para fora. Estende-se o joelho e a extensão do quadril. A crista ilíaca deverá permanecer em contato com o colchonete durante a realização do movimento. Coordenação motora. O teste é dividido em 4 partes. Primeira parte: partindo da posição em pé, flexionar os joelhos e tronco, apoiando as mãos no solo em frente aos pés. 2. Lançar as pernas estendidas para trás, assumindo a posição de apoio facial, estando os braços também estendidos. 3. Retornar as pernas assumindo novamente a posição 1. 4. Voltando à posição em pé, e a cada vez que realizava esse conjunto de movimentos, iniciando-se em pé e retornando a essa posição, um ciclo é completado. O resultado é obtido a partir da contagem de ciclos, alcançados em 10 segundos. O avaliador comandará o início vai e o fim pare. Teste do quadrado. Agilidade. O indivíduo parte da posição de pé, com o pé avançado à frente, atrás da linha de partida. Ao sinal, o avaliador deverá deslocar-se até o próximo cone, em direção diagonal. Na sequência, corre em direção ao cone à sua esquerda ou direita, e depois se desloca para o cone em sua diagonal. Finalmente, corre em direção ao último cone, que corresponde ao ponto de partida. O aluno deverá tocar com uma das mãos cada um dos cones que demarcaram o percurso. O cronômetro deverá ser acionado pelo avaliador no momento em que o avaliado realizar o primeiro passo. Teste de 30 metros. Velocidade. Em um espaço de aproximadamente 45 metros, previamente demarcado, o avaliado se posicionará atrás da linha de partida, e ao sinal vai do primeiro avaliador, correrá na máxima velocidade em direção à linha de chegada, onde estará posicionado um segundo avaliador. Quando o avaliado cruzar a linha de partida, o primeiro avaliador acionará o seu cronômetro e andará em direção ao segundo avaliador. Assim que o avaliado cruzar com todo o corpo a linha de chegada, o segundo avaliador acionará o seu cronômetro. Os dois avaliadores se reunirão simultaneamente, pararão o seu cronômetro. O tempo obtido pelo avaliado será encontrado pela diferença de tempo entre os dois cronômetros. Teste da régua. Tempo de reação. O avaliado deve posicionar sua mão semiaberta em torno de uma régua de forma que seus dedos, indicadores e polegares fiquem próximos do marco zero. A régua é mantida suspensa na vertical pelo professor. Sem avisar previamente, o professor solta a régua. Assim que o aluno percebe que a régua foi solta, ele deve fechar os dedos e segurá-la. A medida indicada pela posição dos dedos na régua marca o deslocamento vertical da queda, que é h, em centímetros. Com esses dados, adota seus valores de G, em torno de 980 centímetros. Pode-se calcular o tempo de reação do avaliado. Teste de equilíbrio. TUG. O avaliado é cronometrado enquanto se levanta de uma cadeira, de aproximadamente 46 centímetros. Caminha em uma linha reta de 3 metros de distância, em um ritmo confortável e seguro. Vira, caminha de volta e senta-se novamente na cadeira. É aconselhado que o avaliado faça o percurso para se familiarizar com o teste antes de iniciá-lo. Ele deve também usar o seu calçado habitual e o apoio para caminhar, no caso a bengala, se necessário. Um tempo mais rápido indica com melhor desempenho funcional, enquanto que o tempo mais baixo indica riscos de queda em um ambiente comunitário. Teste de pressão manual com o uso do dinamômetro. Solicitar ao avaliado que procure sentar-se confortavelmente, apoiando-se no encosto da cadeira e sem apoiar os braços. O avaliado deve empunhar o instrumento com o cotovelo, formando um ângulo de 90 graus e mantendo o punho na mesma linha. Aferir e ajustar o aparelho no ponto zero antes de iniciar. Permitir 3 tentativas e considerar o maior valor para o registro e análise novamente do instrumento.
Enquanto um membro descansa, é aplicado do outro lado, e indica um tempo mínimo de 1 minuto de descanso entre as tentativas. Força de core com o uso do flexímetro. O avaliado em posição de decúbito dorsal, em um ângulo de 90 graus, antebraços flexionados, sobre o tórax, elevação dos membros inferiores por sua vez, até a posição vertical, e a manutenção dos joelhos estendidos. O flexômetro é posicionado com sua face lateral na altura do tornozelo. Cabeça e ombros devem permanecer encostados ao solo. A execução do teste constitui em o indivíduo baixar lentamente e simultaneamente os membros inferiores, mantendo a pelve em inclinação posterior. Teste ergométrico variável aeróbio. O protocolo apresenta um alto grau de intensidade por ter sua sobrecarga aplicada tanto em relação à inclinação quanto à velocidade. O protocolo requer um aumento de aproximadamente de 1 MIT por cada minuto de exercício. Entre as principais características deste protocolo, destaca-se 7 estágios de carga. O tempo de duração de estágio é constante e igual a 3 minutos de velocidade de trabalho variável entre 1,7 a 6 milhas por hora, ou 2,7 a 9,7 km, e um aumento constante da inclinação em 2%, iniciando em 10%. É um teste progressivo, que deve ser interrompido quando o avaliado atingir a exaustão, a menos que apareçam sinais ou sintomas que justifiquem interromper o teste. Teste de Rastring, avaliação anaeróbico. Esse teste é realizado por meio de 6 tiros máximos de 12 de 35 metros, com 10 segundos de pausa passiva entre cada tiro, ou seja, o início do tiro subsequente será realizado na marca final do tiro anterior, sendo 3 tiros em um sentido, que é a ida, e outros 3 sentidos no outro sentido, que é a volta. O desempenho de cada tiro deverá ser cronometrado. Prepara. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Ótimo, vai. Prepara. Vai. Vai. Vamos, vamos. Última. Teste de repetição máxima. Selecionar e conferir o equipamento que será utilizado e adicionar ao equipamento um peso que permita ao mesmo tempo adaptações e o aquecimento do mesmo. Essa carga pode ser determinada a partir de um percentual do peso corporal, que é de 0,4. Acrescentar as cargas seguintes de acordo com a resposta do avaliado ao exercício. É interessante que não seja feita mais do que 5 trocas de carga. O teste é finalizado quando o avaliado fadigar no intervalo de repetições previstas, considerar o peso insuficiente quando o aluno apresentar facilidade na execução das repetições estabelecidas, executar um número de repetições superior ao máximo desejado, admitir que o peso seja excessivo quando o mesmo não permitir que o avaliado execute o número mínimo de repetições desejadas, e interrompe o teste imediatamente quando for notado que o aluno realiza as repetições com facilidade ou dificuldade. Permitir um intervalo suficiente para a ressíntese das fontes energéticas envolvidas nas ações musculares. O tempo recomendado é semelhante ao teste de um RM, ou seja, de 3 a 5 minutos.